Vamos falar do Corinthians. O Corinthians do técnico Antônio Oliveira, que está muito pressionado. Atenção, o técnico Antônio Oliveira está muito pressionado. O respaldo do técnico Antônio Oliveira neste momento é do presidente Augusto Melo. Não fosse o Augusto Melo respaldar o Antônio Oliveira, dificilmente ele seria o técnico do Corinthians neste momento, porque ele está, de fato, muito pressionado por causa dos resultados e, acima de tudo, além dos resultados, também por causa do desempenho do time do Corinthians. Por isso, o Antônio Oliveira sabe que esse jogo contra o Fluminense é de fundamental importância para que ele permaneça no Corinthians na sequência do campeonato. O Corinthians, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, tem a esperança que o Antônio Oliveira consiga a vitória sobre o Fluminense, consiga também depois uma sequência de vitórias, um resultado bom contra o América de Natal. Na semana que vem o Corinthians joga contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Agora, se perder esses dois jogos, ou se não ganhar do Fluminense, dificilmente ele vai continuar como técnico do Corinthians. A pressão é muito grande. Por falar em pressão, hoje estiveram no CT do Parque São Jorge, no CT do Parque Ecológico, representantes da Gaviões da Fiel. Estiveram lá para conversar com líderes do Corinthians. Segundo eles, eles querem apoiar o time do Corinthians, querem apoiar o Corinthians nesse momento difícil, mas a verdade é que a situação está complicada. A situação está muito complicada, a pressão, a panela de pressão já está fervendo. Os Gaviões da Fiel estiveram, inclusive, ontem também no Parque São Jorge, conversando com o presidente Augusto Melo, no sentido de exigir providências, que o presidente tome providências neste momento complicado, neste momento difícil. É por isso que o resultado contra o Fluminense é de fundamental importância. Bom, hoje, pela manhã, o Corinthians fez um treino, o técnico Antônio Oliveira mexeu em todas as posições. Em todas as posições. Em todas as posições, não, em todos os setores. Em todos os setores. A começar pelo Cássio, pelo Carlos Miguel. O Carlos Miguel entrou no lugar do Cássio. Foi uma das principais mudanças no time do Corinthians. O Cássio, depois do último jogo contra o Argentino Júnior, derrota na Argentina, saiu bastante abalado, disse que inclusive está indo no psicólogo, está indo no psiquiatra para suportar a pressão, porque tudo é culpa dele, no Corinthians tudo é culpa dele, e deixou aberta a possibilidade, inclusive, dele sair do time do Corinthians, dele ir embora do time do Corinthians, de não renovar o contrato. O Cássio está muito abalado nesse momento e, por isso, o técnico, o Antônio Oliveira, faz uma alteração, pelo menos no treino de hoje. Ele botou o Carlos Miguel treinando no lugar do Cássio. O Cássio começou treinando no lugar do Carlos Miguel, mas depois entrou o Carlos Miguel no lugar do Cássio. Esta informação é da Rádio Itatiaia, do repórter o Luiz Fabiani, trouxe esta informação. Carlos Miguel no lugar do Cássio. Deve ser a principal alteração do time do Corinthians para o jogo contra o Fluminense. Outra alteração, na zaga, o Kaká entrando no lugar do Gustavo Henrique. Isso se o Gustavo Henrique não tiver condições por causa da dengue. O Gustavo Henrique está fora por causa do condicionamento de dengue, né, por causa do seu estado de dengue, mas já está recuperado, treinou hoje. O Kaká treinou no lugar dele. Se o Gustavo Henrique não puder jogar, o Kaká será o substituto. Outra novidade no time do Corinthians, na lateral esquerda, o Matheus Bidu. Matheus Bidu aparece na lateral esquerda no lugar do Hugo. Isso por opção técnica e opção tática e técnica do Antônio Oliveira. Matheus Bidu entrando no lugar do Hugo. O Hugo não está agradando ao técnico Antônio Oliveira. No meio de campo, mais uma alteração. O Bidon, Matheus Bidon, no lugar do Fausto Vera. O Bidon entrando no lugar do Fausto Vera. O Bidon já foi titular do time, já jogou algumas partidas no time. O Fausto Vera caiu fora. O Fausto Vera não está agradando também, não está agradando ao técnico Antônio Oliveira. E no ataque, mais uma alteração. O Wesley no lugar do Romero. O Wesley no lugar do Romero. O Wesley voltando para o time, portanto, e o Romero perdendo a posição. É claro que esse time só será definido amanhã, depois do último treinamento do Corinthians
Corinthians treina amanhã no Parque São Jorge. Eu vou colocar o campinho para você saber mais ou menos como é que é o time do Corinthians que deve enfrentar a equipe do Fluminense. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Fluminense neste domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Carlos Miguel ou Cássio, aí a dúvida no gol. O Cássio treinou parte do treinamento, o Carlos Miguel treinou a outra parte do treinamento. No momento em que o Corinthians treinava o posicionamento defensivo da equipe, o Carlos Miguel foi quem treinou, o Fagner, o Félix Torres, o Kaká e o Bidu. No meio-campo, o Ranielli, o Breno Bidon, o Garro, e no ataque, o Pedro Henrique, o Yuri Alberto e o Wesley. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Fluminense. Repito, muita pressão envolvendo o time do Corinthians. Em caso de derrota, dificilmente o Antônio Oliveira vai continuar como técnico corintiano. Por isso, ele vai mudar, praticamente mudou em 4 posições, né? 4 posições do time do Corinthians, o Carlos Miguel, o Kaká, o Bidon, o Bidu e o Wesley. 5 posições ele muda o time do Corinthians. Metade do time ele está mudando a equipe do Corinthians. E aí, Fiel, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Minha eterna gratidão, muito obrigado se você ficou até aqui. É um prazer trazer as notícias para os melhores, para a torcida do Brasil, né? Com o nosso timão, beleza? Então, se você curtiu o nosso conteúdo, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? E o nosso timão, Fiel, vai receber o Fluminense hoje para tentar frear aí essa onda de crises aí que tá acontecendo no Coringão, beleza? Então, às 16 horas, dentro de casa, lá em São Paulo, né, o Timão recebeu o Fluminense pela 4ª rodada do Brasileirão, com o objetivo, claro, né, de acabar, ao menos, tentar reduzir a onda de crise e pelo menos fazer um gol, visto que não faz um gol aí há 4 partidas, tá? Lembrando, Fiel, a expectativa aí do português é contar com o Gustavo Henrique, né, que faz a primeira parte, fez a primeira parte ontem em treinamento, a parte interna aí do CT, o Joaquim Grava, tá? Lembrando, Fiel, que até o Cássio, que são 712 jogos com a camisa de mão, corre o risco de começar a reserva aí. Parece que o Carlos Miguel de fato vai ser o titular aí contra o Fluminense. Inclusive, ele desabafou e falou em tom de adeus aí, o Cássio, na verdade, né? Na última entrevista dele, tá? 1 ponto e 3 jogos, o Timão entrou na 4ª rodada com campanha melhor apenas que o Atlético Goianiense e o Cuiabá, que perderam em todos os duelos, beleza? Então vai deixando aí o seu palpite pro jogo contra o Fluminense. O meu palpite é uns 2-0 pro Timão, tá bom? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai!